de hoje eu vou falar sobre esferas, que são, como a gente conhece também popularmente como bolas, né? Bola de futebol, bola de vôlei, bola de basquete. Só não é a bola de futebol americano, né? Que é uma bola oval. Porém, as bolas esféricas que a gente conhece são exemplos de esferas, né? Então, se eu pegar uma esfera, eu posso pensar que é um disco, né? E esse disco, ele foi rotacionado no espaço 360 graus. Então, ele foi rotacionado assim 360 graus. E durante essa rotação, ele foi deixando a cada ângulo uma cópia desse disco, de forma que ele tem então uma superfície esférica desse jeito, ok? E a definição matemática de esfera é uma região do espaço onde eu tenho um centro aqui que eu vou chamar de O, ok? Do centro da esfera até a superfície da esfera é o raio, tá? E qualquer ponto que eu pegar em qualquer direção vai ter a mesma distância. Do centro até a superfície vai dar sempre raio. É uma distância fixa, em qualquer direção. Em qualquer direção, pensando num espaço tridimensional, ok? Então não importa aonde eu puxar uma reta que vá do centro até a superfície, vai dar sempre o raio da esfera. Então uma região do espaço onde eu posso pensar que eu pego qualquer distância do centro da esfera até a superfície, vai dar sempre R, que é o raio da esfera. Ok? Então, vou deixar aqui só um R para ficar mais simples e menos poluída aqui a imagem. A esfera ela tem área superficial, como os outros sólidos, né, que nós vimos, e ela também tem volume, como os outros sólidos que nós vimos. Tá? Existe uma complexidade para conseguir explicar como é a fórmula da área superficial e como é a fórmula do volume, que isso necessitaria de cálculo integral, né? E mais que isso, cálculo integral de 2 e 3 variáveis, né? 2 para área superficial e 3 para volume. Então, aqui eu vou ter que apenas informar qual que é a fórmula, né? Não vou demonstrar como chegar nela, porque vai ficar um pouco pesado aí se fizer essa demonstração com cálculo integral, pensando em ensino médio. Vamos apenas usar as fórmulas, ok? Então, a área superficial de uma esfera, ela é 4π vezes o raio ao quadrado, ok? E o volume de uma esfera, ele é 4/3 de π vezes o raio ao cubo, ok? Então, vamos usar essas duas fórmulas aqui para calcular a área superficial e volume de uma esfera. A área superficial é 4π r ao quadrado e o volume é 4/3 de π vezes r ao cubo, ok? Outro ponto interessante é que se a gente tiver uma esfera, como essa desenhada aqui, e se a gente fizer um corte na esfera, pensando em um plano cortando a esfera, vamos fazer um corte aqui. Então esse plano está cortando a esfera aqui. Então vai ficar algo assim. Ok? Ele cortou a esfera aqui numa certa altura. E do centro desse ponto de corte até o centro da esfera, eu tenho uma distância aqui D. Ok? E aqui eu vou formar, obviamente, uma circunferência na hora que eu cortar essa esfera, né? A figura plana nesse plano de corte que vai aparecer quando eu cortar a esfera vai ser uma circunferência. Então ela vai ter um raio aqui, né?
a distância do centro da esfera até a superfície da esfera, que é essa distância aqui, a gente viu que é o raio da esfera. Então, quando acontecer isso, esse tipo de corte da esfera, nós vamos ter o seguinte: o raio da circunferência formada na região de corte, a distância do centro da esfera até o plano de corte e o raio da esfera formam um triângulo retângulo. Ok? Logo, vale o teorema de Pitágoras. O r pequeno ao quadrado mais d ao quadrado é o r grande ao quadrado. Então, a gente pode estudar esse corte da esfera também usando essa relação aqui. Ok? Então, isso são as características importantes da esfera que nós vamos estudar. E aí nós vamos resolver agora alguns exercícios para usar as fórmulas de área superficial, volume e essa formulinha aqui do corte da esfera para a gente praticar as fórmulas vistas aqui. Ok? Foi bem mais rápido mostrar as teorias da esfera comparado com cone, pirâmide, prismas, né? Porque não tem muito como demonstrar como foi feito no outro caso. Apenas informar. Então vamos ver os exercícios. Então esse primeiro exemplo aqui é cálculo de área superficial, né? Então determine a área superficial dos sólidos abaixo. O item A é uma esfera. Eles falam que é uma esfera com raio 5 centímetros. Se é uma esfera, podemos aplicar diretamente a fórmula, né? A área superficial de uma esfera é igual a 4π r ao quadrado. Então, a área superficial vai ficar 4π vezes 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado é 25. Então, a área superficial vai ficar 4π vezes 25. 4 vezes 25 vai dar 100. Portanto, a área superficial dessa esfera vai ficar 100π centímetros quadrados. Ok? Então, apenas aplicando na equação a fórmula de cálculo de área superficial de uma esfera. Aí o item B é o item que é menos direto, né? Tem que pensar um pouco. Ele fala que eu tenho aqui um paralelepípedo, e nesse paralelepípedo foi fixado uma meia esfera de raio 2 centímetros. Então o que vai acontecer aqui? A área de contato entre a meia esfera e a face do paralelepípedo vai ficar uma circunferência aqui, estou pintando aqui de verde, que não vai entrar no cálculo de área. Eu não posso considerar isso aqui como uma superfície exposta, logo eu não vou considerar ela na área superficial. Então eu vou considerar apenas as faces do paralelepípedo. Dessas faces todas eu tenho que subtrair a área de um círculo, que tem raio 2 centímetros, que é esse círculo verde aqui. E para esfera, eu vou ter que calcular a área superficial de uma meia esfera. Logo, eu vou fazer a área superficial de uma esfera e dividir por 2. Então, a área superficial desse sólido vai ficar a área total do paralelepípedo mais a área total de uma esfera, só que metade disso, né? Então, dividido por 2, menos a área de um círculo que tem raio 2 centímetros, que é o círculo verde. Então, com essas dimensões que tem aqui, a gente pode calcular a área do paralelepípedo. Eu tenho 6 faces, sendo que as opostas são sempre iguais, né? Então, eu vou ter 2 faces. A área total vai ficar essa face aqui que eu estou fazendo de vermelho. Tem 2 faces dessa, né? Então, como ela é 5 por 1, então é 2 vezes 5 vezes 1. Mas, eu vou pegar outra face aqui, ó. Essa face, 3 por 1. Então, nós vamos fazer 2 vezes 3 vezes 1. Mais a próxima face,
essa face do topo aqui, ó. Essa face do topo, 5 por 3. 5 por 3, então, 2 vezes 5 vezes 3. Mais, agora a meia esfera. 4π r ao quadrado, o r vale 2, né? Então, 2 ao quadrado é a área de uma esfera. Divido por 2 porque é meia esfera. Menos i, 2 ao quadrado, que é a área do círculo verde, que eu vou ter que descontar no cálculo da superfície. Tá? Lembrando que a superfície não está exposta, né? Essa circunferência, esse círculo verde não está exposto ao ar, então ele não entra no cálculo superficial. E agora é seguir com isso aqui. Vamos fazer todos esses cálculos aqui. 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. Mais 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Mais 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Mais 4 dividido por 2, esse com esse vai dar 2. Então, aí sobra 2 vezes π, vezes 2 ao quadrado, que é 4. Menos π, 2 ao quadrado, que é 4. Então vai ficar 10 mais 6, 16, mais 30, 46. Então dá 46. Mais 2 vezes 4, 8. Então fica 8π menos 4. Então vai dar 4π. Então isso aqui em centímetros quadrados é a área superficial desse sólido, que é formado por um paralelepípedo e uma meia esfera. Ok? Então, só tomar esse cuidado aí que a parte de união entre a meia esfera e o paralelepípedo tem que ser descontada, porque ela não vai estar exposta ao ar. Se você pensar nesse sólido na sua mão, assim, ele não vai estar com essa face de união da meia esfera com o paralelepípedo exposta ao ar. Então, devemos descontar essa face para fazer o cálculo de área superficial. Vamos ver agora exercício sobre volumes, né? Sobre volumes vamos ter o seguinte. No primeiro caso aqui bem simples, né? Apenas para aplicação da fórmula. Depois a gente vê algum que tem que pensar um pouco. Aqui, ó, calcule o volume de uma esfera de raio igual a 8 centímetros. Bom, o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Eu tenho o raio que é 8 centímetros, então é 4/3 de π vezes 8 ao cubo. Ok? Bom, 8 vezes 8 dá 8, dá 64, né? Então vamos multiplicar por 8 de novo para ficar ao cubo. 8 vezes 4, 32, sobe 3, 8 vezes 6, 48, com 3, 51. Então, vai dar 4/3 de π vezes 512. Com 512 tem que multiplicar por 4, né? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então fica 2048. O volume de uma esfera com um raio de 8 centímetros vai dar 2048 π dividido por 3. Bom, a gente pode testar aqui se esse número é ou não divisível por 3 para simplificar da seguinte forma. A gente soma todos os algarismos que formam o número e vê se ele é múltiplo de 3. Então vamos somar. 2 mais 0, 2. 2 mais 4 dá 6. 4 mais 8 dá 14. Então 14 não é múltiplo de 3. Então 2048 não é divisível por 3. Então vamos deixar assim mesmo. 2048 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume de uma esfera que tem raio 8 centímetros. Próximo caso aqui de volume. Então esse exemplo diz assim, ó. Um reservatório de água foi construído utilizando um cilindro com altura 3 metros e base com raio de 80 centímetros, unindo duas meia-esferas perfeitamente encaixadas em suas bases. Qual volume de água poderá ser armazenado neste reservatório? Então ele fala o seguinte, eu tenho um cilindro e nas bases desse cilindro eu coloco duas meia-esferas. Então, vamos fazer o desenho aqui para entender o que aconteceu aqui. Tá, vamos fazer o cilindro deitado aqui. Então aqui é o cilindro. Aí ele fala que a meia-esfera foi perfeitamente encaixada na base. Então aqui eu tenho uma meia-esfera aqui.
e tem uma meia esfera aqui. Então ficou assim o nosso reservatório. Aí a distância são daqui até aqui 3 metros. O problema falou que a altura do cilindro é 3 metros. E o raio aqui, vamos chamar de R, é 80 centímetros. Bom, aqui o ponto é o seguinte, ele não deu nenhuma informação sobre as esferas, né? Aliás, as meias esferas foram adicionadas ao cilindro para formar um reservatório de água. Mas ele falou que a esfera, além de ser meia esfera, ela foi perfeitamente encaixada na base. Isso quer dizer que o raio da meia esfera é igual ao raio da base do cilindro. Então, esse 80 centímetros vale tanto para a meia esfera quanto para o cilindro, ok? E aí tem que tomar um cuidado aqui também, que é assim. Ele deu duas medidas aqui, a altura e o raio. Só que a altura está em metros e o raio está em centímetros, tá? Para fazer o cálculo, a gente não pode misturar as unidades, metro e centímetro. Ou a gente deixa tudo em metro, ou a gente deixa tudo em centímetro, tá? Eu vou escolher deixar tudo em centímetros. Então, aqui 3 metros, lembrando que cada metro tem 100 centímetros, então vai dar 300 centímetros, ok? Então, vamos deixar assim. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter um reservatório que tem um volume que é igual o volume de um cilindro mais o volume de uma esfera. Por quê? Porque eu tenho duas meias esferas, quando eu juntar o volume vai dar uma esfera inteira, ok? Então, uma meia esfera aqui, meia esfera aqui. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que era πr ao quadrado vezes h. Π, o raio do cilindro ao quadrado, vezes h. Mais o volume da esfera, que é 4/3 de π, vezes o raio da esfera, que nesse caso é o próprio raio da base do cilindro, ao cubo. Então, esse reservatório vai ter um volume que é π vezes o raio, que é 80, ao quadrado, vezes a altura, que é 300, mais 4/3 de π, que multiplica o raio, que é 80, ao cubo. Então, esse volume vai ficar assim. π que multiplica 80 ao quadrado dá 6.400, vezes 300, mais 4/3 de π, 80 ao cubo. 80 ao cubo vai dar 6.400, né? Vezes 80 de novo. Então, vai dar 512.000. Seguindo, então, aqui com o cálculo, vamos ter, então, o volume fica. Aqui eu tenho que multiplicar 6.400 vezes 300, né? 6.400 vezes 300 vai dar 1.920. Mais, aqui eu tenho que multiplicar 4 vezes 512.000. Então, aqui vai dar 2.048. Vezes π, dividido por 3. Agora a gente tira o MMC, né? Que já está aqui, está feito, já que é 3. Aí 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1.920. Então vai dar 1.920 vezes... Vai dar 1.920 vezes 3, né? Dá 5.760. Então, 5.760 π. Mais, aqui vai dar 3 dividido por 3 dá 1, vezes o numerador dá o numerador. Então, vai ficar 2.048 π. Então, vamos unir essas duas partes aqui. O volume vai ficar 7.808 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de um reservatório de água
que tem o formato de um cilindro unido a duas meias esferas, né? Se eu escolhesse trabalhar em metros em vez de centímetros, isso ia dar um número decimal, tá? Mas ia dar um número decimal com esses números que estão aqui mesmo. Em vez de dar 7.808.000, ia dar 7,808. Pi sobre 3 metros cúbicos. Ok? Para fazer essa conversão de volumes aqui, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou explicar isso melhor na aula de física, quando eu fizer a aula de física sobre conversão de unidades, ok? Por enquanto eu só estou mostrando aqui que daria para fazer tanto em metro quanto em centímetros e a diferença seria essa. Muito bem, então agora vamos para finalizar um exercício aqui sobre uma esfera que foi cortada por um plano, que é aquele último caso lá que a gente viu. Então vamos ver isso aqui. Nesse exemplo aqui está dizendo assim: uma esfera foi cortada por um plano a uma distância de 1/3 do raio do centro da esfera. Calcule a área da circunferência formada por esse corte, sabendo que o raio da esfera mede 1 centímetro. Então vamos fazer um desenho aqui para entender o que está acontecendo. Eu tenho uma esfera, que eu tenho aqui o centro da esfera, aí tem aqui o raio, né, da esfera. Ele fala que aqui em cima da esfera, a uma distância de 1/3 do raio, foi feito um corte. Então aqui, sendo feito um corte, formou uma circunferência aqui. A circunferência vai ter um certo raio aqui. Vamos chamar de R minúsculo. Então ela está aqui. Ele quer saber a área dessa circunferência que foi formada aqui nesse corte. Então aqui essa área verde aqui. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a gente pegar o raio da esfera e traçar até esse ponto aqui, a gente pegar a distância de corte e o raio da circunferência formada, isso vai dar um triângulo retângulo. Raio da esfera, raio da circunferência e aqui a distância de corte. Então ele falou que o raio da esfera vale 1, né? Então aqui, esse cara fica igual a 1. E esse cara aqui, o D, fica igual a 1/3, né? Que é 1/3 do raio. Então vamos ter que fazer o teorema de Pitágoras para achar o valor do raio da circunferência, para depois calcular a área dela. Então D ao quadrado mais R ao quadrado é igual a R1 ao quadrado. Então vamos ter aqui 1/3 ao quadrado, mais o R que eu quero descobrir ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 1/3 ao quadrado fica 1 ao quadrado que é 1, 3 ao quadrado que é 9. Mantém esse R aqui, que 1 ao quadrado dá 1. Vamos passar 1/9 para o outro lado, então fica R ao quadrado igual a 1 menos 1/9. Aí você faz aqui o MMC, né? Vai dar 9. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. Menos 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1, 1. Então, raio ao quadrado dá 8 sobre 9. Tirando a raiz, o raio dessa circunferência vai dar raiz de 8 sobre 9. Raiz de 8 é igual... Raiz de 8 é 2 vezes raiz de 2. E a raiz de 9 é 3. Então, isso aqui... Então, o raio da circunferência formada deu 2/3 da raiz de 2. Agora, a gente vem aqui e calcula a área. A área da circunferência vai ficar πr ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ficar π, que multiplica 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado.
Então a área vai ficar π, vamos fazer todo mundo aqui ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. E 3 ao quadrado, 9. Então, a área vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, 8 sobre 9 π centímetros quadrados. Ok? Então, aí é a área da circunferência formada pelo corte de uma esfera, sendo esse corte sendo feito a 1/3 do raio de distância do centro. É isso aí. Então, essa foi a aula sobre esferas. Espero vocês na próxima aula aí. E curtam o vídeo aí, dá um like. E aí vamos seguindo aí com mais aulas sobre matemática daqui para frente, tá? O próximo tópico é geometria analítica. Então, um abraço aí e até a próxima.